Um grupo que se reúne para discutir a relação entre filmes e histórias místicas contadas pela ciência cabala. Uma prática que inclui filosofia, teosofia, física, naturalismo e também metafísica. Veja na reportagem de William Tanida. Uma oração de rotina que segue todas as tradições do judaísmo, do Cabalá. A Cabalá é um conhecimento, uma ciência esotérica judaica que difere de qualquer ensinamento espiritual. De fato, a Cabalá é uma ferramenta metafísica que visa fornecer a qualquer pessoa que tiver contato com Cabalá meios que vão prover para essa pessoa maneira de que ela possa melhorar a sua própria vida. Ou seja, em vez dela ficar dependendo das pessoas que lhe causem um milagre, ela vai aprender a ser a causa e o efeito, utilizando os métodos ensinados pelos cabalistas judeus. Nem todo judeu estuda Cabalá, né? Existe um grupo de judeus realmente que são mais conectados com a ciência da Cabalá. Hoje, a partir do ano 2000, a Cabalá foi aberta para todo mundo. Então, de fato, começou-se a aumentar o número de adeptos e estudantes à Cabalá, né? Mas toda a cerimônia para por aí para começar outra parte deste encontro. Uma sessão de vídeo na própria sinagoga para assistir a uma série de TV que conta a saga de 2 agentes do FBI que investigam casos misteriosos envolvendo extraterrestres, conspirações do governo, histórias sobrenaturais. Depois de cada episódio, o grupo debate o que assistiu. E acredite, o rabino vê na série semelhanças com o próprio Cabalá. Os cabalistas, os talmudistas principalmente, já discutiram sobre isso há séculos atrás. Por exemplo, existem seres em outros planetas? Será que existem outros mundos habitados além desse? Então nós temos discussões no Talmud, né, um compêndio escrito pelos cabalistas, que fala realmente que existem outros seres habitando outros universos. O Talmud, por exemplo, fala que existem aproximadamente 18 mil mundos habitados, né, e que os seres diferem em forma, inclusive, dos seres que habitam o nosso planeta. Mas há uma diferença crucial entre esses seres que habitam esses planetas e nós, né, que a nós foi dado o livre-arbítrio através da Torá, do conhecimento da Torá. E esses seres não possuiriam livre-arbítrio. Talvez esse seja um dos motivos porque eles invadam esse nosso universo em busca deste conhecimento. Para o religioso, até a trilogia do filme Matrix, que sugere que vivemos numa realidade virtual, pode ter inspiração com a doutrina judaica. O Matrix foi o filme que trouxe a consciência daquilo que os cabalistas já sabiam, que o mundo é uma ilusão. De fato, o mundo é uma cortina que oculta o programador. O Matrix, ele veio para coroar uma profecia que foi dita pelos cabalistas há 2000 anos atrás, que a partir do ano 2000, a sabedoria da Cabalá seria aberta para o mundo inteiro e estaria disponível até mesmo para uma criança de 6 anos aprender Cabalá. Muitos dos temas que são tratados em aula encontram um paralelo nessas sessões de Arquivo X, não só Arquivo X, né? Diversos outros filmes que nós assistimos, seriados, diversos outros temas que nós trazemos. É sempre um complemento para a aula. Então, por isso a gente considera muito importante a presença dos alunos e os debates que a gente faz depois dos filmes, dos livros.
a partir de determinados momentos de nuances, de insights, você consegue chegar e começar a compreender o verdadeiro sentido da vida, da existência. As coisas começam a ter um outro sentido, as coisas já não são mais o que aparentam ser. Bem-vindo de volta. Sentimos a sua falta. Mas agora o seu rio flui novamente. Embora você tenha viajado daqui para lá e de lá para cá inúmeras vezes, não temas incertezas, memórias desconhecidas. Você já passou por isso antes e passará novamente. Este livro, o livro da sua vida, tem início no ponto no qual você iniciou anteriormente em outra vida. Apenas um Mi-Shiz-Oher poderá compreender. Há uma mentira que vem sendo contada por mais de 2000 anos. Uma mentira na qual se acredita, pelo bem do controle, que esta vida é a única que viveremos. Um terror silencioso, porque tudo o que vem é o que lhes foi contado, que a morte é o que nos aguarda, que a morte é o que nos espera a todos nós. As pessoas acreditam, porque lhes foi dito, lhes foi contado, que a morte é o que Deus lhes designou. E o que Deus é um ser punidor, que nos odeia, que nos destrói. As pessoas acreditam que a morte será o seu castigo final. E no fim dos nossos curtos períodos de miserável tristeza. Mas este livro está em suas mãos, o livro da sua vida. Prova que a morte não é punição, tal coisa não existe. Agora acho que você já descobriu sobre o que é o assunto desta noite. O assunto é sobre a reencarnação. A reencarnação existe? A reencarnação é um dogma, é uma mentira? A reencarnação é uma doutrina espírita? Ou a reencarnação existe desde os primórdios dos tempos? Talvez você se lembre algumas vezes, quando nós lemos alguns trechos da Torá, no seu original hebraico aqui, quando nós falamos sobre as origens da humanidade, Marte, e que Adão havia sido criado em Marte, né? Então, o verso que nós lemos diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Na verdade, a palavra vida não existe nos escritos hebraicos da Torá. Ela sempre aparece no plural, Raim, significando vidas. Então, quando diz Nishamat Raim, né, sopro de vidas, o homem foi criado para ter muitas vidas, não apenas uma, mas muitas vidas. E a reencarnação, de fato, é uma verdade bíblica e não uma criação de uma doutrina qualquer. Por que as pessoas, então, não conhecem e não sabem sobre a reencarnação? Porque foi dito para elas que isso, tal coisa não existia, que era uma mentira, ou para algumas facções religiosas, uma mentira do diabo, do Satã, né? De Lúcifer. Mas, de fato, a reencarnação é uma verdade. Como nós vimos, por exemplo, um documentário da semana passada, Amaleque, as origens ocultas do nazismo, onde nós provamos que Hitler era a reencarnação de Aman, um perverso perseguidor dos judeus na Pérsia há 2.400 anos, que arquitetou destruir os judeus e saquear os seus bens. Você deve lembrar que quando Hitler subiu ao poder na chancelaria do Terceiro Reich, a primeira coisa que ele fez foi saquear os judeus. Isso já era um plano de 2.400 anos, não era um plano novo. Portanto, a reencarnação é uma verdade. A palavra reencarnação, ela existe em diversas partes, em diversos versos na Torá. Como nós lemos aqui no Salmo, Meshivat Nafesh, fará a minha alma, a minha Nefesh, que é a parte animal da nossa alma que habita no ventrículo esquerdo do nosso coração, onde não há sangue, retornar
né? Há um verso também no livro de Jó, onde é dito que 2 ou 3 vezes Deus faz isso para com o homem, fazendo-o retornar da cova. Isso está escrito, mas as pessoas muitas vezes leem e não percebem, né, que é uma verdade sobre Gilgul Neshamot, a roda das almas. Você já deve talvez ter lido, né, a palavra Gilgal ou Gilgal na Bíblia. É a palavra hebraica para reencarnação, roda, né? Lembra quando nós falamos sobre Hitler, né? No livro de Samuel, né? É dito que o profeta Samuel, ele matou Agag, o rei de Amaleque, num local chamado Gilgal, né? Espedaçou, esfacelou a sua alma. Mais tarde, a alma de Agag, rei de Amaleque, Melech Amaleque, reencarnou, né, em Amã ben Amedata a Agagi, né, ou Agag. Por que ele era chamado de Agag? Porque ele era a reencarnação do rei Agag, o rei de Amaleque. Então, as escrituras hebraicas estão repletas, né, de verdades sobre a reencarnação. E o Novo Testamento também está repleto desses códigos que foram traduzidos de uma forma a esconder o mistério da reencarnação. E por quê? Controle. Porque a religião teme, sente como uma ameaça que as pessoas possam saber que elas reencarnarão no futuro. Essa história de que a vida é uma vida só e que depois disso vem o julgamento, né, e terminou, não. Foram versos que foram mal interpretados, mal traduzidos, até mesmo intencionalmente para enganar as pessoas, né? E eu vou falar aqui, por exemplo, de diversos mistérios, alguns deles, não todos, né? Porque nós não temos 4, 5 horas para falar desse assunto. Mas, por exemplo, vocês lembram do ator Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, que foi morto acidentalmente, né, durante as gravações do filme O Corvo? Lembra dessa história? Há um verso enigmático no livro do Êxodo, nas escrituras hebraicas, Shemot, né? Capítulo 21, verso 13, que diz: se um homem matar outro, mas Deus causou o acontecimento, eu indicarei um lugar para onde ele possa fugir. Moisés falando, né? Esse verso enigmático, veja bem, porque diz: se um homem matar outro, mas Deus causou o acontecimento, eu indicarei um lugar para onde ele possa fugir. Significa, esse verso está dentro de uma lei chamada Lei do Homicídio Acidental. Quando uma pessoa tira a vida de outra pessoa, mas ela não intencionou fazer isto. Isto aconteceu, né? De repente, por exemplo, né? Como aconteceu no caso do filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, né? Ninguém imaginou que ele fosse receber um tiro de verdade durante as gravações do Corvo, né? E morrer ali no estúdio de gravação, no set de filmagem, né, do filme. Mas o que aconteceu foi justamente isso, a lei do homicídio acidental. Ela acontece em funções de karma, né? A pessoa já veio para esta vida, né, e isso já estava determinado no seu DNA, em função de que a vida verifica no momento da encarnação se aquela pessoa vai atingir a correção a qual ela precisa atingir ou não. Então, a lei do homicídio acidental entra, né, para fornecer para aquela pessoa uma reencarnação mais breve possível, para que ele possa retornar e cumprir o seu destino. Foi isso que aconteceu com o Brandon Lee, o filho do Bruce Lee. Vamos falar, né, depois do intervalo, eu vou contar uma pequena historinha também, vamos ver se dá tempo, de um acontecimento na terra de Israel, né, em 1979. Né, é uma história que se conta chamada O Homem que Voltou como Seu Sobrinho. Vou ler essa história para vocês, um pouco dela, depois dos nossos intervalos.